Morcego, Ratazana, Baratinha e companhia. É hora de feitiçaria! Independentemente de quantos anos você tenha, de qual geração faça parte ou de onde tenha nascido, de uma coisa eu tenho certeza: o Castelo Rá-Tim-Bum fez parte da sua infância. Incontestavelmente o melhor programa infantil de todos os tempos, pelo menos dentre as produções feitas aqui no Brasil, o Castelo foi um projeto muito ousado para sua época, e principalmente ousado para a verba que eles tinham disponível. É bom destacar que o programa foi produzido por uma emissora pública, a TV Cultura, portanto não podia vender cotas publicitárias, nem propagandas, ou até mesmo fazer merchandising de produtos dentro dos episódios. Ou seja, a questão do dinheiro foi algo realmente limitador. Porém, eles conseguiram contornar esse problema com muita criatividade e principalmente profissionalismo. Todos envolvidos nesse projeto acreditavam no seu potencial e davam o melhor de si para entregar um produto de qualidade. Não é à toa que esse programa é tão ligado à magia, seja por parte dos personagens, no caso uma família de bruxos que moram num castelo fantástico, ou dos seus realizadores, que podemos dizer que fizeram um programa literalmente mágico, uma vez que ele ainda continua encantando as pessoas, mesmo tantas décadas depois do seu lançamento. E o motivo de tudo ter dado tão certo está estritamente ligado aos seus idealizadores. O Cauã Burger e o Flávio de Souza fizeram parte da primeira geração de profissionais da TV que realmente cresceram na frente da televisão, e eles viram no Castelo a oportunidade de fazer um programa diferente do que as pessoas estavam acostumadas, que ao mesmo tempo que fosse inovador, também trouxesse as referências de tudo aquilo que eles gostavam de assistir quando eram pequenos. Resumindo, um programa para todas as gerações. Não é à toa que o resultado deu tão certo, ao ponto de podemos dizer que existiu aqui no Brasil uma programação infantil antes e depois do Castelo Rá-Tim-Bum. Esse programa foi um celeiro de novos talentos, e as melhores produções para crianças que vieram depois foram desenvolvidas ou pelos próprios Cal e Flávio de Souza, ou por alguém que fez parte da sua equipe. E até pra gente tentar entender de onde veio toda essa magia, nesse vídeo a gente vai desenhar juntos a cronologia de criação desse programa, contando desde o momento que essas duas mentes foram unidas para criar uma espécie de segunda temporada pro programa Rá-Tim-Bum. Pois é, a ideia a princípio era fazer uma continuação para esse programa clássico, e não um programa novo. Até o momento em que os cenários do castelo foram definitivamente desmontados. Vamos falar sobre a briga que ocorreu entre o Cal e o Flávio, que podemos considerar como o cancelamento definitivo das aventuras do Nino, e que talvez tenha impedido que a série tivesse algum tipo de continuação ou mais adaptações cinematográficas. Então é hora da gente chamar o porteiro, porque o vídeo só vai continuar se você conseguir adivinhar a senha do dia. A porta se abriu. Bom, pessoal, não tem como a gente falar sobre a história do castelo sem falar dessas duas pessoas aqui, pois todo o conceito por trás desse programa só foi possível devido às referências e experiências próprias de trabalhos anteriores desses dois caras. E ao conhecer as suas histórias, você vai entender por que seria impossível uma continuação sem ter eles dois participando. Tio Vitor, venha ver! A Penélope está falando da gente na televisão! Bom, dos principais nomes, quando falamos sobre teledramaturgia infanto-juvenil atual, com certeza é o Cauã Burger, que atualmente está fazendo muito sucesso com As Fives, um spin-off da temporada de Malhação que ele escreveu em 2017. Nascido no começo dos anos 60 em São Paulo, o seu interesse pelo audiovisual já veio desde muito cedo. Talvez por causa dos seus pais, duas pessoas à frente do seu tempo e que viveram para a ciência e que o incentivaram a consumir e gostar de arte desde muito novo. Não é à toa que já nos anos 80 ele tem entrado para a área do cinema, e curiosamente para o campo de animação em stop motion. Ele se especializou na arte do claymation, a arte de fazer desenhos animados com massinhas de modelar, que estava realmente muito em alta nessa época. E sua primeira produção foi um curta chamado Frankenstein Punk, que além de já anunciar o seu interesse por histórias envolvendo castelos assombrados e cientistas malucos, elementos que o acompanharam em Castelo Rá-Tim-Bum, também foi o pontapé inicial para sua chegada à TV, como nós veremos um pouco mais adiante.
Bom, mas foi em 1986 que ele realmente ganhou o reconhecimento como animador, graças ao curta A Garota das Telas, uma animação realmente muito bonita e bem feita, e que continua bem atual. Deem uma pesquisada aí depois para assistir. E que a princípio determinou o que ele queria fazer dali pra frente, que no caso era abrir uma produtora de desenhos stop motion, para fazer curtas ou comerciais para a TV. E foi o que ele fez, mas só que estávamos no final dos anos 80, ali no meio do furacão que foi a economia na era Collor, e a sua produtora obviamente acabou falindo. E por causa disso ele foi bater na porta da TV Cultura atrás de um emprego. E ele conseguiu, graças à sua experiência com desenhos stop motion, o canal o contratou para criar um desenho animado, de episódios bem curtinhos para ensinar às crianças questões envolvendo o trânsito ou a vida nas grandes cidades. Nascendo assim, em 1991, Os Urbanoides, que acredito eu, foi a primeira série animada totalmente produzida aqui no Brasil. Bom, agora que o Cal já está na TV Cultura, a gente tem que voltar novamente no tempo, para conhecer um pouco mais a história do outro nome por trás do castelo. E mais adiante a gente volta para mostrar como as histórias dele se cruzam. Que coisa espantosa vocês aqui da Terra não poderem voltar no tempo. No meu planeta isso é bico. No seu planeta isso é bico? É bico. Ah, então você pode me levar até o passado? Olha só, é bico. Enfim, diferente do Cal, que tem uma história mais ligada à animação e produtos cinematográficos, o Flávio de Souza já está ligado mais ao campo do teatro e da literatura. Para você ter uma ideia, ele iniciou seu primeiro curso de atuação com apenas 6 anos de idade, e desde então ele nunca mais parou. Já nos anos 70, ele foi um dos grandes nomes por trás de uma espécie de movimento de renovação teatral, encabeçando um projeto experimental que meio mesclava a arte do teatro tradicional com outros campos, como o circense, por exemplo. E foi aí que ele teve a oportunidade de escrever os seus primeiros roteiros. Bom, mas paralelo a isso, é legal a gente falar que além de um excelente ator, o Flávio também é um ótimo escritor. Não é à toa que uma das obras mais populares do Teatro Nacional, a peça Fica Comigo Essa Noite, é da sua autoria. Mas o seu destaque não é apenas com obras para o público adulto, mas também para o infanto-juvenil. E já em um dos seus primeiros livros publicados para crianças, ele acabou recebendo o maior prêmio de literatura nacional, o Prêmio Jabuti. E talvez tenha sido essa sua porta de entrada para a TV Cultura. Enfim, mas o que sabemos de certo é que seu primeiro trabalho para TV foi como roteirista num programa infantil dos anos 80 chamado Catalendas. Trabalho esse que ele já emendou numa outra atração para o mesmo público que se chamava Revistinha. Ambos programas de sucesso em suas épocas de exibição, e não é à toa que a TV Cultura também o chamou para o time de roteiristas, que dariam vida a mais um dos seus produtos. E inspirada nas séries educativas da televisão europeia, o canal paulistano começou a planejar no final dos anos 80 um programa com formato bem diferente das produções que estavam sendo feitas até então aqui no Brasil. Vale lembrar que nessa época, os infantis eram programas de auditórios apresentados por mulheres gostosas com roupas bem curtas. Então a proposta era bem oposta mesmo a tudo aquilo que o público brasileiro estava acostumado a assistir. E o resultado foi o Rá-Tim-Bum original, um amontoado de sketches que mesclavam conteúdo educativo com entretenimento para crianças, e que curiosamente fez um sucesso estrondoso, ao ponto de se tornar um dos programas infantis mais bem-sucedidos ali do começo dos anos 90. E o Flávio, como um dos principais roteiristas, aliás, ele era o cara que chefiava toda a produção do programa, obviamente ganhou muito respaldo na TV Cultura. Não é à toa que eles aceitaram seu projeto de mais um programa para crianças, que dessa vez seria inspirado no estilo de sitcom norte-americano, o estilo que ele cresceu assistindo na televisão. E sim, o Flávio também foi o grande responsável por mais um clássico da nossa infância, O Mundo da Lua. Esse cara definitivamente fez parte da sua vida e você nem sabia. Enfim, pessoal, nessa hora é legal a gente falar que conhecer o Rá-Tim-Bum original e o programa O Mundo da Lua são muito essenciais pro tema do nosso vídeo. Isso porque o Nino, a Morgana e todos aqueles outros personagens nunca teriam existido se esses programas não tivessem sido produzidos. E agora você vai entender porque foi tão importante contar as histórias e mostrar os antigos trabalhos do Cal e do Flávio para falar sobre o desenvolvimento do castelo. Então, como a gente sabe, no final do Mundo da Lua, o Lucas Silva ganhou um irmãozinho, o Juquinha.
E no ano de 1992, a TV Cultura pediu pro Flávio escrever uma série curta utilizando esses dois personagens, para alertar as crianças sobre os perigos existentes numa casa. E para dirigir esse spin-off, que acabou recebendo o nome de Lucas e Juquinha, em Perigo, 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 a emissora colocou um outro nome do seu elenco, que estava sem ocupação após a finalização da série Urbanoides. Pois é, foi exatamente aí que começou a parceria entre o Cal e o Flávio. E a sériezinha que eles fizeram juntos ficou tão boa que a TV Cultura não pensou em outros nomes na hora de chamar profissionais para o desenvolvimento de mais um programa infantil. Bom, mas antes da gente falar sobre isso, é importante a gente destacar que o Rá-Tim-Bum era o maior nome quando falávamos sobre programas educativos para crianças na televisão. Porém, a TV Cultura tinha um grande problema com ele. A qualidade dos equipamentos utilizados para a gravação foi muito baixa, e os episódios tinham falhas horríveis no áudio que acabavam impedindo a sua exportação. Então, a proposta feita para o Flávio e para o Cal foi o desenvolvimento de uma espécie de Rá-Tim-Bum 2, uma nova série nos mesmos moldes da original, trazendo várias sketches educativas, mas que dessa vez seriam gravadas com mais qualidade, para poder vender para outros países. E foi aí que os nossos dois protagonistas começaram a trabalhar juntos, num projeto que iria curiosamente mesclar Rá-Tim-Bum com o Mundo da Lua. Bom, a primeira coisa que eles decidiram foi em manter o ratinho da abertura, que afinal era a marca registrada do programa. Pois é, o ratinho azul que tomava banho foi o primeiro personagem criado para o castelo. Não é à toa que o seu nome, inclusive confirmado pelo pessoal da produção, é justamente Rá-Tim-Bum. Agora acabou. Vale destacar que o estilo de animação dele é o stop motion feito com massinha, que é justamente o estilo de desenho que o Cal Hamburger se especializou. Olha aí os trabalhos anteriores influenciando no castelo. Mas enfim, algumas sketches pensadas originalmente para esse Rá-Tim-Bum 2 foram uma escola, uma ilha, uma loja de experimentos, que seria comandada pelo matemático grego Arquimedes, e também um castelo, que seria baseado no castelo do Dr. Victor Frankenstein, mais uma inspiração vinda de um trabalho anterior aí do Cal, e que teria como protagonista, obviamente, um cientista maluco. E para unir todos esses cenários, eles pensaram em trazer de volta o Lucas e o Juquinha do Mundo da Lua. No caso, eles iriam representar as crianças que estavam assistindo e queriam se teletransportar de um cenário para o outro através de portais mágicos, no maior estilo encanamento do Mario Bros dos videogames. E para nomear esse Rá-Tim-Bum 2, os seus criadores pensaram no título de Mundo Encantado. Bom, e com o projeto em mãos, eles foram então entregar para os diretores da TV Cultura, que obviamente se assustaram com a grandiosidade do projeto e recusaram. Eles deram a sugestão de que eles diminuíssem o número de cenários para apenas um, e é óbvio que eles escolheram o castelo, que realmente, a princípio, seria comandada por um cientista, o Dr. Victor, que seria mesmo interpretado pelo Sérgio Manberti, mas com uma caracterização mais no estilo cientista maluco. Essa aqui é uma foto oficial do ator caracterizado para essa primeira versão do programa, para vocês terem uma ideia de como seria diferente. Já a ideia de trazer de volta o Lucas Silva também continuou, mas eles refletiram melhor, e apesar de terem deixado o mesmo ator, deram para ele um outro personagem. O Pedro foi a primeira criança criada para representar os telespectadores, que visitariam diariamente aquele castelo fantástico. E para dar mais representatividade, acabaram colocando ao lado dele também uma garota, a Biba, e uma criança mais nova, o Zequinha. E foi pensando nos tipos de moradores diferentes que esse lugar teria e quais seriam os visitantes que iriam pra lá, além de obviamente as crianças, né, que os personagens foram sendo moldados, até o programa se tornar a versão que nós conhecemos hoje. Como morador principal, o cientista Dr. Victor já estava definido, foram colocados ao seu lado uma tia, a bruxa Morgana, e um sobrinho, um garoto de 300 anos chamado Nino. E termos uma família extremamente diferente da tradicional, com 3 gerações de parentesco, sem nenhuma relação direta de casal, pais e filhos, foi algo proposital para incluir todos os tipos de famílias, mesmo aquelas de pais e mães separados, ou de crianças que perderam seus pais e estão sendo criadas por seus tios ou avós.
E agora, com esse novo projeto em mãos, o Caio e o Flávio foram novamente até os diretores da TV Cultura, com a proposta da versão alterada do programa, que agora estava sendo chamado de Castelo Encantado. E eles aceitaram. Porém, a Fiesp, que era parceira do canal para essa produção, achava que a marca Rá-Tim-Bum era forte e traria mais visibilidade para o projeto. E foram eles que exigiram que o nome fosse rebatizado para Castelo Rá-Tim-Bum. E assim, em 1993, se iniciou a produção do programa, que inclusive continuou sendo gravado até mesmo depois da sua estreia, que foi em maio de 1994. Ao todo, foram feitos 90 episódios, que foram sendo liberados aos poucos pelo canal até meados de 1997, e que fizeram um enorme sucesso e não apenas no Brasil, mas também a nível internacional, como era o objetivo inicial da TV Cultura. Em Portugal, por exemplo, o programa deu tanta audiência que os portugueses queriam comprar os cenários, os bonecos e os figurinos para fazer uma continuação própria. Continuação essa que por aqui também era muito exigida. E não apenas pelos fãs, mas também pelo próprio elenco e funcionários da TV Cultura. Principalmente porque os cenários continuaram montados na emissora por muitos anos, mesmo após a finalização das gravações. E como curiosidade, foi por esse motivo que, apesar da série ter terminado seus trabalhos em 1994, no ano de 1997 o castelo estava intacto para a gravação de um especial de 40 minutos de duração, que aliás só foi ao ar em apenas 2 ocasiões, no dia 24 de dezembro de 1997 mesmo, e no dia 12 de outubro de 1998. Ah, que pena que foi só um sonho. Oh, foi nada! Eu sabia! Mas enfim, independentemente das incertezas de continuação, o castelo começou a ganhar uma espécie de universo expandido através dos seus criadores, que começaram a fazer peças de teatro, contando novas histórias, e até mesmo uma série de livros que traziam curiosidades e aventuras dos personagens que não haviam sido mostradas na TV, como o paradeiro dos pais do Nino, que realmente existiam e estavam vivos, mas que não participaram da série porque estavam viajando pelo espaço nos anos 90. Outra curiosidade interessante contada nessas obras é que as fadinhas Lana e Lara são primas diretas do Garoto de 300 Anos. Bom, e como vocês sabem, o ápice de qualquer produção, que a coroa como verdadeiro sucesso, é um filme para os cinemas. E o Castelo ganhou um filme que deveria ter sido desenvolvido pelos próprios criadores originais, e que talvez desse início a uma saga cinematográfica e uma sobrevida para o programa na TV. Porém, como eu falei, o filme deveria ter sido desenvolvido pelo Cal e Flávio em conjunto, mas não foi. Durante a criação do roteiro, eles acabaram se desentendendo e aparentemente tiveram uma briga. Briga essa que deve ter sido feia, já que eles nunca mais trabalharam juntos em nenhum outro projeto, nem mesmo nos relacionados ao castelo. O filme de 1999, que aliás é muito bom, chegou sim a ser feito, mas apenas pelo Cal. E o seu lançamento também significou o fim do Castelo Rá-Tim-Bum como uma saga que trazia novas histórias. Na TV Cultura, os cenários foram desmontados e a maioria das peças se perderam com o tempo. E o programa, que poderia ter tido uma vida longa, porque tinha sim muito potencial para isso, acabou virando mais uma lembrança dos anos 90, que hoje em dia só ganha homenagens, sejam em exposições, peças ou programas especiais. Passa a hora e meia hora, hora inteira. Está na hora, acabou a brincadeira. Quanto ao Cal e o Flávio, eles continuaram sim trabalhando em produções independentes, inclusive na própria TV Cultura. A Ilha Rá-Tim-Bum, por exemplo, que pode ter sido uma ideia reaproveitada das esquetes originais, lá da primeira versão do programa, O Mundo Encantado, foi desenvolvida pelo próprio Flávio de Souza sozinho. Já o Cal, como vocês sabem, depois do Castelo foi para o SBT fazer Disney Cruise e depois voltou para a TV Cultura, onde criou O Menino Muito Maluquinho, Pedro Bianca e o excelente Que Monstro Te Mordeu. E é isso, acho que deu pra gente desenhar bem, pelo menos um pouquinho da história desses dois gênios nacionais. E do seu Castelo Encantado, ou Castelo Rá-Tim-Bum. Um programa que marcou muito a minha infância e de obviamente todo mundo que está aqui assistindo.
e que, ao meu ver, é uma das melhores produções nacionais de todos os tempos. E não só pela criatividade, mas principalmente pelo amor e dedicação que seus profissionais visivelmente deram à obra. É incrível como todo mundo envolvido, da produção ao elenco, só falam bem sobre esse projeto. No final, aquele castelo era realmente mágico. Bom, para esse vídeo, além das entrevistas e históricos de trabalho do Cal e do Flávio, eu também tirei algumas referências de um livro chamado Raios e Trovões, a história do fenômeno Castelo Rá-Tim-Bum, do jornalista Bruno Capelas, que entrevistou dezenas de pessoas envolvidas na produção do programa e traz muitas outras curiosidades mesmo, além das que eu comentei aqui. Vale a pena você depois procurar esse livro para dar uma conferida. E que o castelo continue aí por muitas décadas encantando as crianças, assim como nos encantou nesses últimos quase 30 anos de existência. Bom, então tchau. Tchau não. Até amanhã.